Boa tarde, meus amados. Dando graças a Deus por este momento. Sempre meditando na palavra do Senhor. E é um conselho que eu dou para cada pessoa, seja conhecedora ou não, seja uma pessoa compromissada com Deus ou não. Se dê tempos para o Senhor, queira conhecer a verdade de Cristo. Ela sempre nos ensinará, irmãos, nos ajudará de muitas maneiras a viver uma vida de maneira correta. Muitas das coisas que acontecem hoje, até na vida dos cristãos, coisas estranhas, coisas que não deveriam acontecer, elas acontecem, irmão, porque normalmente o homem, ele procura, quando falo do homem, falo do ser humano como um todo, ele procura uma igreja, procura estar sempre fazendo parte dos trabalhos que a igreja tem. Mas poucas vezes as pessoas param para observar o que está escrito. E muitas vezes vão se preenchendo de uma infinidade de coisas que vão recebendo, mas a vida deles espiritualmente não avança. Está sempre ali, como o povo de Israel no deserto, dando voltas e voltas, e a vida não avança, porque não se aprofunda no conhecimento da verdade. A pessoa pode estar muito tempo na igreja, fazendo uma infinidade de coisas. Eu não digo que seja errado. Eu estou dizendo que nós devemos observar o que a palavra nos ensina, para que a nossa vida ela se fundamente verdadeiramente naquilo que está escrito. Porque isso vai nos ajudar muito a entender as coisas de Deus, até porque o Espírito, irmãos, ele trabalha na nossa vida através desta verdade, do seu Evangelho. E nos é dado justamente por ele para que tenhamos realmente entendimento daquilo que devemos viver. Porque a vida do cristão, irmãos, ela deve ser vivida conscientemente, ou seja, eu devo saber exatamente o que eu estou vivendo. E sem conhecimento da verdade, irmãos, eu estarei sendo manipulado. Eu estarei indo para lá e para cá sem saber se aquilo que eu estou vivendo é o certo. Posso até me convencer a mim mesmo, mas a consequência das coisas que acontecerão na minha vida, elas serão negativas. Porque se eu não estou vivendo exatamente o que o Senhor espera de mim, da maneira que Ele me ensina, o diabo, irmãos, terá intromissão na tua vida. Terá liberdade porque você não se resguardou plenamente na verdade do Senhor e na força do seu poder, que é justamente a palavra do Senhor. A promessa de Cristo, irmãos, é para que tenhamos uma vida abundante. Eu vim para dar vida e vida com abundância. E essa vida abundante, irmãos, não tem a ver com riqueza. Embora Deus também, se Ele quiser nos dar, Ele nos dá. Mas não tem a ver com essa riqueza material que o homem tanto, muitas vezes se ilude com isso. Não, a riqueza de Deus, irmão, está no conhecimento da sua verdade. De maneira abundante, porque Ele quer te dar muita sabedoria para que a tua vida seja vivida dentro dos conceitos que o Senhor te ensina, e você verá que a consequência dela será sempre uma vida de paz, uma vida que vai simplesmente alegrar o teu coração, porque você vai aprender, principalmente, irmãos, a se relacionar com qualquer pessoa, começando com os da tua casa. E eu queria falar nesta tarde, irmãos, sobre esta vida familiar que Deus simplesmente abençoou e determinou esta união do homem com a sua esposa para se tornarem um só.
E o que Deus uniu, um homem não deve separar, né? Porque está unido por Deus, está determinado. Mas muitas vezes nos deparamos justamente com tantas situações que nos atingem, né? Que nos afligem. E muitas vezes não sabemos como resolver isso. Um relacionamento, irmãos, um relacionamento, ele vai se desgastando se o Espírito de Deus não estiver no meio de vocês. Ele vai se desgastar naturalmente. Porque carnalmente nós não temos a capacidade de nos suportarmos por muito tempo. Você vai suportando, você começa amando, começa se alegrando com esse relacionamento, mas com o tempo, tudo que antes te alegrava, de repente começou a se tornar uma coisa natural. E de repente você já não tem mais aquela alegria, aquele prazer, aquela disposição. O próprio tempo simplesmente vai afastando um do outro pelas experiências que dia após dia vão acontecendo. E nem sempre as experiências são boas. Porque um dia você está bem e outro dia você não está. Um dia tua esposa está bem e outro dia ela não está. Um dia os teus filhos estão bem e outro dia não estão. E você tem que estar preparado para cada situação dessas. Só que esse dia a dia se torna cansativo porque em algum momento você vê que essas coisas não param de acontecer. Sempre está acontecendo uma coisa ou outra e aquilo se torna cansativo. O diabo trabalha para destruir a família. E ele vai desgastar justamente o relacionamento, o amor de um pelo outro, com pequenas coisas que muitas vezes não detectamos e que achamos que é. Só que o diabo é repetitivo, ele é cansativo, ele está ali. E em algum momento você vai começar a rejeitar essa situação, a não querer mais. O que Cristo quer lhe dar ao ser humano? E nesta tarde estamos falando sobre família, sobre o casal, sobre os filhos, matrimônio. Quer lhe dar sabedoria. Por que sabedoria, irmão? Porque sabedoria te revela. Né? Sabedoria de Deus te revela algo que você não tem. E te permite adquirir de Deus uma capacidade que nós não temos. Naturalmente não temos. Então, muitas dessas dificuldades que se enfrentam no dia a dia, nós não sabemos confrontá-las para vencer. Por isso é importante, irmãos, aprender do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, o Evangelho de Cristo, é uma fonte de sabedoria que vai te dar sempre uma condição que vai te permitir simplesmente confrontar todas essas dificuldades e atritos que se enfrentam no dia a dia e você simplesmente vai superar eles, porque a capacidade que o Espírito te dá simplesmente é para você nem se deixar atingir por essas coisas. Porque o Espírito sempre vai trabalhar propósitos que são muito mais importantes que são os propósitos de Deus. Então vamos observar o que a palavra de Deus nos ensina. Porque a palavra, irmãos, revela muitas vezes princípios que não estamos dispostos, não queremos nem conhecer. Né? Então vamos falar primeiro da esposa, porque a palavra de Deus diz às mulheres, né? No livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, vejam que a palavra de Deus diz: as mulheres sejam cada uma submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Gente, como ao Senhor, né? É importante observar essas coisas. Pois o marido é o cabeça. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio
o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. É difícil falar sobre estas coisas, porque hoje o que se ensina, né, para as mulheres é uma coisa muito errada. Eu não julgo isso, mas eu sei que é errado, porque o que mais se vê depois disso, gente, é um sofrimento muito grande que vem sobre a mulher. Porque a mulher, se ela não tiver a cabeça que Cristo lhe pôs, que é o seu marido, ela não tem autoridade de Deus. Ela está desprovista desse resguardo espiritual, porque a cabeça é o homem. E hoje o que se ensina, irmãos? Hoje se ensina muito que a mulher precisa ser independente. Se prepare para que você não dependa do homem. Você está colocando, irmão, se você está ensinando sua filha desse jeito, me perdoem a expressão, você está colocando a sua filha debaixo de uma condição de maldição. Porque tua filha não receberá de Deus, sino através de você como pai ou através de você como marido. Essa é a condição que Deus lhe deu à mulher. A mulher sempre deve ser submissa, sempre deve ter a autoridade do homem sobre ela, seja o pai, seja o marido. Senão ela não tem resguardo espiritual. É por isso que Deus diz para a mulher que ela seria a tentação do homem. Quando a mulher é respeitada? Quando o homem está. Quando tem um pai, quando tem um marido, então ela é respeitada. Mas quando ela está sozinha, sem esse resguardo espiritual, é a tentação do mundo. Por isso que é importante que possamos entender aquilo que o Senhor está nos ensinando. A mulher não deve ser escrava do marido. Não. A mulher tem o mesmo valor que o homem tem diante de Deus. Só que Deus lhe delegou uma condição, uma postura em relação ao casamento. Mulher, seja em tudo submissa ao teu marido como ao Senhor. Assim como a igreja é a Cristo. Mas vejamos a parte do homem, porque às vezes a mulher diz que é muito pesado para ela, mas vejamos a parte do homem, porque a parte do homem é muito mais pesada. E isso tem a ver justamente com não conhecer, com não compreender as coisas de Deus. Deus faz tudo perfeito. Veja o que diz a palavra de Deus, a partir do versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Irmãos, são princípios de Deus. Isto não é coisa do homem. Não é coisa do homem. Veja o que diz a palavra de Deus no versículo 31. Efésios 5, versículo 31. Diz assim: por isso, deixará o homem, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Veja que Deus cobra de quem? Do homem. Assim, pois, o homem deixará pai e mãe, né? E se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão um só. Por que Deus cobra do homem? Porque é sobre o homem que está a responsabilidade da mulher. Quando o homem casa, irmãos, quando o homem ele casa, quando ele escolhe uma mulher,
ele está tirando a autoridade que a mulher tinha do seu pai e está assumindo ele agora a autoridade sobre a sua mulher espiritual. Autoridade espiritual. Essa autoridade toda mulher necessita ser resguardada pelo homem, porque é assim que Deus determinou. É por isso que a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Quem é o responsável pela igreja? Não é Cristo? Quem manifesta o seu amor e nos preserva, e nos ajuda, e nos abençoa, e nos dá tudo o que necessitamos? Não é Cristo? Não é assim que Cristo ama a sua igreja? Jesus desrespeita a sua igreja? Tira a liberdade da sua igreja? Não. A ensina. A capacita para que ela possa desenvolver uma vida consciente. Veja o que Cristo é em relação à igreja, porque Paulo está dizendo, assim como Cristo amou sua igreja, assim o homem deve amar a sua esposa. A igreja do Senhor ela não é purificada, não é lavada pela palavra, não é santificada. É o que Cristo opera sobre. Qual é a responsabilidade do homem? O homem tem a capacidade de santificar sua esposa? Ele não, mas Cristo nele, sim. É por isso que quando o homem ele assume uma postura diante do Senhor, ele assume também a autoridade sobre a sua esposa. A autoridade espiritual para abençoar ela, para dar a ela o que ela necessita. E esse amor que o homem deve ter em relação à sua esposa não é um amor físico apenas, embora é necessário, sim, faz parte de tudo isso. Deus não tira isso de você. Mas Cristo que Ele quer que acima disso você aprenda a amar a tua esposa com zelo, cuidando, zelando para que ela esteja sempre bem e principalmente sendo encaminhada para a salvação. Essa é a responsabilidade que o homem tem diante de Deus em relação à sua família. Porque assim como os pais foram abençoados, os filhos também serão abençoados. Os filhos são consequência. Consequência. Os filhos receberão de Deus naturalmente por causa da autoridade que Deus lhe concedeu ao homem e à sua esposa. Há muitas coisas que não se entendem, irmãos, e é por isso que há tanta coisa errada acontecendo dentro de uma família. E Deus tudo escreveu, irmãos, para que o homem pudesse ter uma referência correta de como desenvolver sua vida. Maridos, vocês são os abençoadores da sua esposa. E através de vocês, os seus filhos também serão abençoados. Mas o homem deve viver sempre cuidando, sabe? Zelando pela vida da sua mulher, dando a ela o valor que ela tem, respeitando ela, considerando ela e até suportando mesmo em momentos difíceis, tendo a capacidade de suportar. O homem jamais, irmão, jamais deve pensar em se afastar da sua esposa. Jamais. O homem que é de Deus, o homem que tem o Espírito, irmão, jamais pensará sequer nisso. Porque ele sabe da responsabilidade que tem sobre a sua esposa. Deus cobrará dele. Porque Deus pôs o homem por cabeça da sua mulher. Então, Deus vai cobrar do homem o que aconteceu com a sua mulher. Porque ele é o responsável. Da mesma maneira que Cristo trata a igreja, o homem deve cuidar da sua esposa. Mas principalmente, irmãos, encaminhar ela à salvação. Essa autoridade está sobre a tua vida. Maridos, está sobre a tua vida. Esposos, pais de família. Essa autoridade Deus apenas deu a você. É por isso que você necessita buscar de Deus, ter um compromisso. Tudo que Deus tem para nos dar, toda essa sabedoria, essa capacidade, sabe, de suportar, de amar,
de sermos misericordiosos, sermos bondosos. Há tanta coisa que Cristo quer nos dar. Tudo isso se aplica no nosso dia a dia, principalmente dentro do nosso lar, porque aprendemos a conviver dentro do conceito que Cristo nos dá. A palavra de Deus diz, irmãos, no livro de Eclesiastes, se eu não estou errado, diz assim, que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Por quê, irmãos? Porque a presença de Deus está no meio, através da palavra. Ele está ensinando, te mostrando sempre o caminho certo, a sabedoria necessária para saber enfrentar as dificuldades do dia a dia, para que elas não abalem o teu casamento, o teu relacionamento, ao contrário, elas venham sempre a tornar a união de um com o outro cada vez mais forte, mais confiável, para que todos esses empecilhos que de alguma forma quer criar simplesmente não façam parte do teu dia a dia, mas esse relacionamento se torne cada vez mais firme, mais confiável, para que você esteja apto, irmãos, apto para servir ao Senhor. Porque se você não edifica primeiro a tua casa, o que você vai fazer com a igreja? Se você não aprendeu a testificar de Cristo dentro da tua casa, onde a tua esposa te conhece e te conhece intimamente, onde teus filhos convivem diariamente e você não tem um testemunho de santidade, o que você espera da igreja? Como vai poder, se você não é capaz de administrar a tua casa? E por isso que acontecem muitas coisas estranhas, erradas. Se nós seguíssemos fielmente os ensinamentos que Cristo nos dá, através dos seus apóstolos, todos esses fundamentos que são revelados no seu Evangelho, a nossa vida seria diferente. Quando Cristo entra na nossa vida, irmãos, e o Espírito nos é dado, você pode crer que tudo será transformado. Onde o Espírito opera a transformação. E essa transformação sempre se define no comportamento das pessoas. E por isso não importa como a pessoa seja. Ah, pastor, porque você não conhece minha esposa. Ah, pastor, porque você não conhece meu marido. Irmãos, o Espírito sempre terá mais poder para agir tanto a favor de um quanto a favor do outro, para que as coisas de Deus elas prevaleçam. Se Deus precisa transformar a tua esposa, e Ele vai transformar. Se você estiver na presença de Deus, Deus vai transformar a tua esposa. Se você estiver na presença de Deus, vai transformar o teu marido. A palavra de Deus diz isso. Diz isso, irmãos. Entende? Há tanta informação que a palavra de Deus tem. E nós precisamos conhecer esta verdade, porque por ela nós vamos simplesmente sendo encaminhados a viver uma vida abençoada. Uma vida farta em sabedoria, sabe, em discernimento, em capacidades que o Senhor nos dá e que aprendemos principalmente a nos relacionarmos em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, porque o princípio de Deus faz parte da nossa vida. Ele transformou a nossa vida. A palavra deixou de ser morta, agora ela está sendo vivificada e o meu comportamento revela exatamente o tratamento que Deus operou em mim. Então nos tornamos diferentes. E quando Deus trata de um casal, do homem e de uma mulher, os transforma. Se antes não havia mais, sabe, cuidado, zelo de um pelo outro, por todo esse desgaste que o diabo trabalhou para que houvesse separação, o Espírito começa a trabalhar tudo o contrário, para que tudo aquilo que separava esse casal simplesmente saia do meio e agora começa novamente a ser restabelecidas, né? Essa comunhão. Tudo isso é o Espírito que faz através das nossas vidas. É por isso que nós devemos
entender, irmãos, que tudo que a palavra de Deus nos fornece é uma infinidade de promessas que Deus simplesmente vai cumprir. Porque estão escritas, já estão determinadas. Deus já deu a ordem e isso vai se cumprir. E é por isso que nós devemos conhecer, porque este caminho que Cristo nos deixa, que é o seu Evangelho, está recheado, irmão, né, de todas as bênçãos espirituais com as quais Deus nos abençoou em Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais estão aqui, nesse caminho, nesse projeto chamado Evangelho, nesta verdade, porque esta verdade é Cristo. Tudo é revelado através dele. Mas cuida da tua casa, cuida da sua esposa, porque essa é a base, irmãos, é o alicerce para um projeto santo que Deus quer realizar através da tua vida, da tua família, para que outras famílias possam ser evangelizadas, possam ser alcançadas, possam ser tratadas e até libertas de situações conflitivas. Por que há tanta separação? Porque não há conhecimento da verdade. Não há conhecimento. Ah, mas nós vamos na igreja, nos batizamos, já aceitamos a Jesus, temos isso, temos aquilo. E por que as coisas erradas continuam acontecendo? Irmãos, o que te protege verdadeiramente, o revestimento espiritual, não está em você ir na igreja, não está em você ficar em oração, jejum. Não é que isso seja errado, não estou falando disso. Você tem que ir na igreja, você tem que jejuar, tem que orar, sim. Mas o revestimento está no conhecimento da verdade. O que te protege contra todas as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é entre você e tua esposa, não é entre você e o teu marido, não é entre você e seus filhos e vice-versa. É contra principados e potestades que se intrometem. Havendo brecha, não havendo conhecimento da verdade, não há resguardo espiritual. Porque você não tem a sabedoria para saber lidar com tudo isso. Você vai cair nas armadilhas do diabo. Ele vai te pegar. Mas quando você se reveste no conhecimento da verdade, você detecta facilmente as tentativas que o diabo tem de destruir. E você confronta e vence. E vai permanecer sempre a harmonia que há, que precisa haver dentro do teu lar. E a bênção de Deus estará sempre chegando. Um conselho, irmãos. Irmã, nunca, nunca tome o lugar do teu marido. Nunca. Nunca queira ser maior do que teu marido no sentido espiritual. Não faça isso. Isso não vem de Deus. Isso vai criar uma situação de maldição. Porque a única autoridade que há dentro do teu lar é o teu marido. É por ele que toda a bênção que você necessita virá. É por ele que toda a tua família será abençoada através dele. Ele é o Abraão. E Deus determinou, ele disse assim, a quem tu abençoares, eu abençoarei. Mas jamais falou com Sara. São coisas de Deus, irmãos. Não são coisas do homem. Podemos gostar, podemos não gostar. Podemos aceitar, podemos não aceitar. Mas a consequência virá sempre em função das decisões que nós tomamos. O Senhor apenas nos ensina, apenas expõe diante de nós a sua vontade. Nós somos livres para viver ou não. Mas a consequência virá. A consequência virá. Seja para o bem, seja para o mal. Porque somos nós que tomamos as decisões e por elas daremos conta. Então, nunca tome o lugar do seu marido, porque Deus não delegou sobre você essa autoridade, essa responsabilidade. Agora do marido Deus vai cobrar a esposa. Mas você, esposa, ore, cuide sempre do teu marido, cele para que ele sempre esteja bem. Torne proveitosos seus tempos, invista nas coisas de Deus, busque a sabedoria do Senhor e aplique sempre para o bem do teu marido, para que ele estando bem, ele possa também estar buscando de Deus e trazendo para dentro do seu lar a condição abençoadora que a família necessita.
Entendamos isso, irmãos. Submissão não significa escravidão. Não significa estar, né? Tem que fazer tudo o que o homem determina. Não, irmãos, não façam isso. Não imponham absolutamente nada sobre suas esposas. Nada pode ser por obrigação. Tudo tem que ser de comum acordo, conversando, respeitando sempre, aprendendo a conviver, dando ouvidos um ao outro, dando o valor que cada um tem. Mas jamais se impondo, jamais obrigando, jamais forçando alguma coisa. Nunca pode ser, porque ali Deus não está presente. Quando há obrigação, irmão, Deus não está presente. Quando há imposição, o Espírito de Deus não está presente. O Espírito, irmão, simplesmente ele quer te dar sempre essa condição de saber que a tua mulher vale tanto quanto você vale. E quem deve honrar a esposa é o marido. E quem deve honrar o marido é a esposa. E juntos abençoar seus filhos. Vivam sempre um pelo outro. Sempre um pelo outro. Maridos, invistam nas suas esposas. O Espírito renovará cada dia o teu amor por ela. Não importa o tempo como vem, como passe. Você sempre vai observar a sua esposa e você vai ser a mulher mais linda, porque o Espírito renovará o teu amor dia após dia em função da tua esposa e renovará o amor da tua esposa em função de você. Sempre haverá o respeito, sempre haverá, sabe, o cuidado, o zelo. Aliás, a tendência é que tua esposa, marido, que a tua esposa te surpreenda, porque ela tem muito para dar. E quando ela é amada, o que ela dá é muito mais do que aquilo que ela recebeu. Invista na sua esposa. Cuide dela. Sabe, que ela seja sempre a mulher mais linda diante dos seus olhos. Você será a pessoa mais importante depois de Cristo na sua vida. E ela cuidará com zelo de você. Aprendamos do Senhor. Aprendamos que esse amor de um pelo outro, sabe, amar ao próximo, comece dentro do nosso lar. A palavra de Deus diz, irmão, que quando você ama a tua esposa, está amando-se a si mesmo. É verdade, porque os dois são um só. Então, o que acontece com a tua esposa vai te afetar. Se você fizer mal para ela, você vai sofrer por causa disso. Mas se você fizer o bem, você também será beneficiado por isso. Cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide do seu ministério. Mantenha sempre o equilíbrio, mas principalmente dentro da sua família. Para que você tenha sempre um fundamento de confiança firme, sólido, para você servir ao Senhor. Fará muita diferença. Amém, irmãos? Medite sobre isto. Olhe para a sua vida, para a sua família. Observe sempre a palavra do Senhor. Observe, irmãos, observe. Ela vai te ensinar muito. Tem muita informação, tem muita coisa que necessitamos conhecer. Até porque o Espírito operará justamente através desta verdade e vai te capacitar para você desenvolver a vida que você necessita da maneira que o Senhor espera que você viva. Amém, irmãos? Propague esta verdade se ela de alguma forma alegra teu coração, te ajuda a entender, te ajuda, sabe, a desenvolver uma vida melhor. Ou você conhece pessoas que estão passando por situações conflitivas, transmite esta mensagem. Está tudo escrito, irmãos. O Senhor terá prazer em abençoar cada vida. Tudo depende de nós. Mas se nós podemos propagar esta mensagem, propaguemos, né? Levemos a quem puder, a quem você entender que pode enviar esta mensagem, envie, compartilhe. Amém, irmãos? Vai te fazer bem. Deus abençoe.